E aí pessoal, Fábio Kiyotaka mais uma vez com vocês aqui no canal do mestre Sérgio Malibu. E como sempre falando sobre temas ligados à história do Jiu-Jitsu, Vale Tudo e MMA. Hoje nós vamos falar de um mestre muito importante da região Nordeste, que foi inclusive a personagem que participou do desenvolvimento do Vale Tudo do Jiu-Jitsu na região Nordeste. Provavelmente um dos maiores conhecedores da história desses pioneiros, né, que vieram aí da década de 50, 60, 70, enfim. Nós estamos falando do mestre Bani Cavalcante. O mestre Bani Cavalcante, hoje um faixa coral de jiu-jitsu, natural lá de Rio Grande do Norte, de Natal, na cidade de Natal. Ele começou nas artes marciais levado pelo seu avô, né? Ele teve o primeiro contato com o jiu-jitsu através do Chico Emetério, exatamente, o irmão do Pedro Emetério. Eles tinham uma academia lá em Natal e treinavam aquele jiu-jitsu ainda muito focado na parte de defesa pessoal. E o mestre Bani Cavalcante, na época um garoto ainda, começou a teve o seu primeiro contato ali. Logo depois que o Chico Emetério saiu, teve também durante um tempo aula com o José Tavares Lobo, que era um aluno do Chico Emetério. Logo em seguida, na sua juventude e adolescência, o mestre Bani Cavalcante se tornou um entusiasta das artes marciais e começou a procurar todo tipo de arte marcial que ele encontrava na região. A gente sabe que nós estamos falando aí do começo da década de 80, lembrando que o primeiro UFC foi em 93, nós estamos falando de um período muito anterior. Não existiam tantas academias, principalmente de jiu-jitsu. Era muito difícil você encontrar uma academia de jiu-jitsu na região norte e nordeste, mas o mestre Bani Cavalcante se empenhou durante boa parte de sua juventude em buscar academias de todo tipo de modalidade. Ele praticou boxe, ele praticou o Vale Tudo, a luta livre americana, como era chamada na região, com lutadores da época, com Fidelão, Bernardão, enfim, nomes que foram muito ativos, né, entre a década de 70 ali e o começo da década de 80 do Vale Tudo ali do Nordeste. O mestre Bani Cavalcante aprendeu também com o grande mestre Pedro Emetério, esse mesmo. Inclusive, depois, mais tarde, quando o mestre Bani Cavalcante já era professor, ele regularmente levava o grande mestre Pedro Emetério para sua academia de Natal, na academia que o mestre Bani mantinha lá em Natal, para fazer uma reciclagem com os alunos dele, para passar o jiu-jitsu vindo direto da fonte desse grande mestre que era o Pedro Emetério. Na sua busca de formação como lutador, o mestre Bani Cavalcante buscou também aprender com o mestre Hayashi Kawamura, lá em Recife, né? Regularmente o mestre Bani viajava de Natal para Recife, exclusivamente para aprender com o mestre Hayashi Kawamura, que é um mestre que aprendeu judô e karatê, e mantinha uma academia muito famosa no Recife, onde passaram os grandes nomes do Vale Tudo do Nordeste da época. Na academia do mestre Hayashi Kawamura passaram, por exemplo, Ivan Gomes, Euclides Pereira, enfim, todos os grandes nomes, né, do Vale Tudo daquela região acabavam passando para dar um treino ou ficar durante o tempo treinando com o mestre Hayashi Kawamura, que eram de judô, karatê e o Goshinjitsu, que era aquela parte aplicada para a defesa pessoal, onde o Hayashi Kawamura dava uma atenção especial, fazia um treino específico para essa parte de defesa pessoal. Depois que o mestre Bani Cavalcante passou um tempo treinando com o Hayashi Kawamura, ele entrou no ônibus e foi para o Rio de Janeiro atrás da família Gracie, exatamente. Volto a lembrar que nós estamos falando de uma época que as coisas não eram tão simples como hoje, que nós temos internet, os meios de comunicação muito fáceis. Quer dizer, na época muita gente nem telefone tinha, então isso mostra a disposição que o mestre Bani Cavalcante tinha de subir no ônibus, andar milhares de quilômetros, descer no Rio de Janeiro e procurar as academias ali para ver se ele conseguia aprender alguma coisa. E tem uma história muito interessante, que depois de visitar algumas principais academias do Rio de Janeiro, o mestre Bani Cavalcante acabou obviamente chegando à academia do mestre Carson Gracie.
E é muito, durante uma entrevista que eu fiz com ele deixa muito claro, é muito interessante ver o depoimento dele, de como o mestre Carson Gracie recebeu o mestre Bunny Cavalcante sem ao menos conhecê-lo. Enfim, ele percebeu a disposição daquele jovem que vinha do Nordeste em busca do conhecimento da luta e abriu todas as portas da academia para o mestre Bunny Cavalcante, que treinou um bom tempo com o mestre Carson Gracie. Depois que o mestre Bunny Cavalcante chegou ao Rio de Janeiro, obviamente ali era a meca do jiu-jitsu brasileiro, né? E a gente pode ver, ele tem diversas fotos, não só em companhia, como treinando, acompanhando em campeonatos, com a maioria da família Gracie. Ele teve uma relação muito boa com o mestre Robson Gracie, com o mestre, atual mestre Rickson, o Royler, Holker Gracie, o próprio mestre Carlinhos Gracie. Quer dizer, o Bunny Cavalcante, nesse período que ele passou no Rio, ele teve a oportunidade de treinar com os grandes nomes da época, como Renzo Gracie, Ralph, enfim, todos os grandes nomes da família, e de fora da família também, os expoentes do jiu-jitsu. O mestre Bunny Cavalcante teve a oportunidade de treinar durante esse período que ele passou no Rio de Janeiro e nas viagens que ele vinha regularmente para cá. Durante esse período que o mestre Bunny Cavalcante estava buscando mais conhecimento das lutas, ele também participava de lutas de vale tudo, da luta livre americana, como era conhecida, em todo o circuito do Nordeste. Ele fez parte de um grupo formado por Fidelão, Leão do Norte, e esse grupo eles viajavam por as cidades do interior do Nordeste, desafiando, né, os lutadores locais. E é muito interessante que cada cidade que eles passavam, inclusive era emitido um ofício da prefeitura, né, autorizando que esses combates acontecessem. Geralmente eram nos ginásios municipais das pequenas cidades que tinham no Nordeste. Obviamente que as condições desses ginásios não eram as ideais, mas isso mostra a disposição desses lutadores que saíam aí em busca desses desafios. Logo após o primeiro UFC em 93, o jiu-jitsu estava em alta, e aí os números de desafios começou a aumentar, obviamente. E a gente tem aí um registro raro do mestre Bunny Cavalcante em ação contra um lutador chamado Jairo Lobisomem. Essa luta aconteceu em Lusiana, lá em Goiás. O Jairo era um lutador de Kung Fu, e o mestre Bunny deixa bem claro as suas origens do jiu-jitsu, entra para lutar de kimono. E nessa época, apesar de já ter algumas pessoas que já conheciam o UFC em 95, né, muita gente ainda não tinha noção do que era realmente um vale tudo, e geralmente as lutas acabavam rápido, como a gente pode ver aí, o mestre Bunny Cavalcante já decidindo a luta rapidamente. O mestre Bunny Cavalcante tem um cartel de várias lutas, mas infelizmente são poucos registros. Na época não existiam essa facilidade das filmadoras, dos celulares, mas com certeza o mestre Bunny tem um número de lutas muito grande. Logo depois ele passou a se dedicar então a montar uma equipe. Ele fundou então a Bunny Fight Combat Jiu-Jitsu, a BFC, e foi o fundador e presidente da primeira Federação de Jiu-Jitsu do Rio Grande do Norte, né, que foi nada mais nada menos que a terceira federação oficial de Jiu-Jitsu a ser fundada no Brasil. A gente sabe que o Jiu-Jitsu já existia desde a década de 40 e 50 no Nordeste, que ele foi disseminado por alunos do Jorge Gracie, alunos do Takeo Iano, alunos do Luiz França, enfim. Então desde a década de 40, 50 já tivemos a presença de alguns mestres na região Nordeste, mas infelizmente, principalmente depois da década de 60 e 70, com o crescimento do judô, as academias de jiu-jitsu na região Nordeste praticamente desapareceram, né? Foram absorvidas pelas academias do judô, e justamente o mestre Bunny Cavalcante, apesar de não ser o pioneiro do jiu-jitsu na região Nordeste e em Natal, foi ele sim quem fundou a primeira federação do jiu-jitsu oficialmente reconhecida pela então federação que existia aqui no Rio de Janeiro. Além de ajudar a fundar e organizar essa federação do Rio Grande do Norte, o mestre Bunny Cavalcante também, como conhecia muitos lutadores da região, ele ajudou a organizar e fundar as federações de Recife, de Sergipe, Alagoas, Paraíba, enfim, de vários estados da região Nordeste, graças ao know-how que ele tinha junto à família Gracie aqui no Rio de Janeiro,
e ele foi disseminando esse tipo de organização e federações por todos os estados do Nordeste. O mestre Bunny Cavalcante passou então a se dedicar a formar uma equipe de jiu-jitsu e vale tudo. Hoje a BFC está praticamente em todos os estados do Brasil e ele conta inclusive com representantes em 9 países do mundo. Alguns alunos que a gente pode destacar do mestre Bunny Cavalcante é o próprio Ricardão Moraes, que participou de um evento muito icônico que aconteceu na Rússia, o Absolute Fighting Championship, que aconteceu em 25 de novembro de 1995, onde o Ricardão Moraes foi lá pensando que ia fazer uma luta e acabou fazendo um torneio com várias lutas na mesma noite e acabou vencendo, sendo campeão, vencendo um lutador chamado Mikhail Yukhin, que na verdade o pessoal por algum motivo acabou chamando ele de Yuri Misha, mas o nome verdadeiro dele é Mikhail Yukhin. O Ricardão Moraes acabou finalizando ele e vencendo esse campeonato. Inclusive o mestre Bunny Cavalcante conta algumas histórias engraçadas, que o Ricardão Moraes também fazia parte eventualmente desse grupo que fazia viagens e desafios nas lutas do Nordeste, e como ele é um gigante, às vezes eles chegavam nas cidades em um Fusca. Quando esse Fusca parava nas cidades do interior e descia o mestre Bunny Cavalcante com seus alunos, realmente causava uma impressão na cidade. Outro aluno do mestre Bunny Cavalcante que se destacou foi Marcelo Tigre. Marcelo Tigre participou do Pentagon Combate, aquele famoso torneio onde teve aquela luta principal entre Renzo Gracie e Eugênio Tadeu. Nesse torneio, Marcelo Tigre ia enfrentar o Buda. Essa luta foi muito icônica para a equipe BFC, porque o Buda era um ex-aluno do mestre Bunny Cavalcante, que havia feito um desafio com a sua antiga equipe, e o Marcelo Tigre pediu para representar a BFC. O Marcelo começou até tomando um certo atraso, começou por baixo ali. O Buda havia conseguido montar no Marcelo Tigre e estava levando vantagem. Mas aí, de uma forma surpreendente, o Marcelo Tigre inverteu a posição e conseguiu vencer esse combate. Ele estava bastante machucado, teve até umas cenas que ficaram marcadas na história do Vale Tudo, com o Marcelo Tigre todo ensanguentado em cima ali do cage, da cerca ali do Pentagon Combate. O mestre Bunny Cavalcante teve outros alunos importantes como Jair Lourenço, Francisco Trinaldo Massaranduba, famoso Massaranduba, Gil Cangaceiro, Sandro Bala, Júlio Pudim, enfim, ele gerou vários lutadores que aí atuaram tanto no Vale Tudo como no Jiu-Jitsu. E o mestre Bunny Cavalcante hoje mora em Brasília, mas eventualmente está sempre no Rio Grande do Norte. Esse vídeo então foi para fazer essa lembrança da importante carreira do mestre Bunny Cavalcante num período pré-UFC, ou seja, onde o Jiu-Jitsu não era tão reconhecido nacionalmente e realmente só conseguia praticar o jiu-jitsu, só conseguia levar à frente quem realmente amava a arte marcial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos.